vamos ler um texto que se encontra lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Nós vamos ter uma breve reflexão. Eu entendo que você está aí ansioso, ansiosa por participar do hambúrguer artesanal. Quantos querem comer hambúrguer e quantos querem comer a palavra? Vamos à palavra primeiro, deixa o hambúrguer para depois, né? Lucas 24, versículo 30. Acompanhe comigo o texto que diz assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Oremos. Obrigado a Deus, desde já nós te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua voz nesta noite. Fala conosco, ministra os nossos corações a tua palavra. Que através dessa mensagem possamos refletir sobre as nossas próprias vidas, como nos ensina o apóstolo Paulo, fazendo uma reflexão sadia e pedindo a Ti que nos corrija naquilo que for necessário, para que possamos estar diante da Tua mesa dignos da Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Esse é um episódio bem conhecido da igreja, quando explica segundo Lucas, e aí aqui há uma exclusividade. Lucas é o único evangelista que cita a participação dos discípulos que caminham para Emaús. Lucas tem esse apreço pelos detalhes, e aí a gente pode puxar um pouquinho o entendimento histórico da igreja cristã, que Lucas seria um médico, e como médico ele gostava de minúcias, ele gostava de pequenos detalhes. E esse detalhe é extremamente importante, porque nós estamos falando de um elemento sobrenatural. Vamos já entender isso aqui. Aconteceu-se um encontro, e eles estavam se encontrando com o Cristo ressurreto. Apesar do texto dizer que eles não reconheceram, eles estavam caminhando com Jesus, e esta participação dos discípulos marcou a história da igreja, de tal maneira que nós até hoje seguimos os sinais. Estamos falando de 2 milênios de experiências da igreja cristã que seguem os sinais. Nós somos conduzidos pelos sinais, buscamos os sinais, estamos às vistas dos sinais. E, logicamente, nós temos registrado na história da igreja algo tão marcante que faz com que a gente continue a escrever essa história. Pela manhã eu falava sobre isso, nós ainda estamos escrevendo os Atos dos Apóstolos, não mais a igreja primitiva, mas é como se o livro de Atos dos Apóstolos não terminasse. Nós temos uma participação muito efetiva da igreja. A história da igreja de Nova Vida em Anchieta e a história de todas as igrejas denominadas cristãs fazem parte da história de Atos dos Apóstolos, porque nós somos a sequência do que foi semeado lá atrás. Nós somos frutos de uma semeadura feita 2000 anos atrás. Estamos olhando para a história e participando da história, queridos. E assim será até a volta do Senhor. Estaremos escrevendo, eu não sei como você entende escrever a história, mas nós escrevemos uma história que vai ser contada, quem sabe, na glória. Quando a palavra de Deus nos ensina que nada ficará oculto, antes vai ser revelado, nós podemos imaginar uma eternidade trazendo à memória os fatos importantes da igreja.
Os mártires, você não tem curiosidade para saber como realmente se deu a morte dos profetas, dos apóstolos, as perseguições? Por enquanto nós temos a história registrada. E a história nós sabemos que registrada pelos homens podem ser contadas de pontos de vista diferentes. Então, cada vez mais nós temos registros duvidosos. Há muitas pessoas se levantando para dizer, olha, foi achado o livro tal, foi achado o registro de uma comunidade de 5.000 anos e coisas semelhantes, mas eu posso garantir aos irmãos, queridos, que a história da igreja não será manchada. Nós temos, infelizmente, alguns fatos marcantes, tristes, marcantes negativamente, que acontecem no seio da igreja. E quando eu digo a igreja, estou falando de qualquer igreja cristã. Não estou me referindo a uma denominação, estou falando desta ou de qualquer igreja que se diz cristã, uma igreja que professa o nome de Jesus. Essa história pode ser contada e deturpada com o passar dos anos, mas a história que eu estou dizendo, que pode servir para a eternidade, é a história gloriosa da igreja. O sofrimento dos mártires, a perseguição da igreja, o que estamos vivendo não se compara ao que viveu lá os apóstolos nos tempos de Jesus ou logo após a ressurreição de Jesus. Mas estamos a 2.000 anos dos acontecimentos. E aí muita história pode ser inserida, talvez para confundir. Eu, quando falo um pouquinho sobre essa questão histórica, teológica da igreja, eu encontro muitas pessoas colocando em dúvida a própria salvação por uma história contada, quem sabe, num podcast, no Instagram, no Facebook, ou mesmo em livros. Há muitas histórias verídicas e histórias que não têm um fundo de verdade, porque o inimigo ele gosta de imitar Deus em todas as coisas, e ele vai se apropriar, inclusive, da história para confundir. Mas o que nos importa não é sabermos a história desses discípulos, mas prestarmos um pouquinho atenção nesses dois homens que tiveram um encontro com Jesus. Nós começamos a entender que ali estava a presença do Senhor. Eles talvez não tivessem reconhecido pelo modo de Jesus se vestir, pelo modo de Jesus conversar, não houve uma identidade. Às vezes a gente pensa um pouquinho sobre isso e a gente pode imaginar como é que eles puderam caminhar com Jesus, conversar com Jesus, comer com Jesus e não identificar Jesus. Como é que eles puderam ter tantas experiências ao lado do Deus ressuscitado, Deus encarnado, morto e ressuscitado? Como é que eles não puderam? Será que nós temos capacidade de reconhecer a presença do Senhor? Será que nós estamos atribuindo realmente a Deus uma manifestação sobrenatural? Porque esse encontro foi sobrenatural. Escute, eles estão aqui se encontrando com aquele que havia se declarado Deus eterno, que ao encontrar a morte entristeceu seus seguidores, alegrou o coração do inferno, porque o inferno dava como vitorioso sobre a igreja, e logo depois vem Jesus ressurreto, conversando com os discípulos, conversando com esses discípulos que iam para Emaús, e assim manifestando coisas gloriosas. Mas pense nisso com relação à igreja. Eu disse que nós estamos escrevendo a história. Como funciona entender que isso continua acontecendo com a igreja? A igreja continua caminhando com Jesus, a igreja continua conversando com Jesus e a igreja continua comendo na presença de Jesus. Mas a pergunta que faço é: será que reconhecemos Jesus? Será que entendemos que realmente é Ele? Por que eu digo que a igreja caminha com Jesus? Porque a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Por mais que você não concorde, qualquer igreja que se diz cristã, de qualquer linha teológica, de qualquer modo de culto, por mais estranho que pareça, ela só está de pé pela permissão do Senhor. Nunca julgue e diga, esta igreja não tem nada de Jesus. Tem a permissão de Jesus para existir. Porque quando Jesus não quer, nada acontece. Se a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, a preocupação que eu tenho é que muitas vezes nós ou qualquer outro está caminhando com Jesus sem reconhecer que Jesus está ali ao seu lado. Essa é uma preocupação que nós devemos ter.
Culto de ceia é culto de refletirmos na palavra, trazermos reflexões sobre a nossa própria vida. Então, eu pergunto, como podem caminhar com Jesus sem reconhecer que é Jesus? Aqui eu começo a figurar na minha mente uma caminhada tão prazerosa, os discípulos conversando amigavelmente com aquele estranho que se aproxima deles. E você conhece a história, eles estão contando os fatos, eles estão dizendo, olha, nós viemos agora de Jerusalém, e aquele que dizia ser eterno morreu, e nós participamos, e isso já fazem alguns dias, e estamos entristecidos. Eles estão contando as experiências, caminhando com Jesus, contando as experiências, mas talvez estivessem abismados com a paisagem. Aí eu trago isso para os nossos dias. Será que a igreja dos tempos atuais não está caminhando com Jesus, mas não desfrutando da companhia dele? Sabe quando você entra num ônibus ou num trem e faz uma viagem tão bonita, tão bonita, tão bonita, que você olha a paisagem e esquece de conversar com a pessoa que está do seu lado? Que parece que as pessoas que deveriam ser mais importantes na sua vida ficam para segundo plano, porque você está numa paisagem linda, então você não quer perder aquele momento. Eu fico pensando se esses discípulos que caminham para Emaús não estão distraídos demais com os acontecimentos. Será que a igreja não está distraída demais com tudo o que está acontecendo e se esquecendo que o mais importante é identificar que estamos caminhando com Jesus? Por que eu falo isso, queridos? Porque nós encontramos crentes, seguidores de Jesus, cristãos de fato, pessoas fiéis, pessoas tementes a Deus, pessoas vinculadas a uma igreja, uma denominação, que entendem mais de futebol do que de Bíblia, que entendem mais de política do que de Bíblia, que entendem de ciência, de todos os acontecimentos ao nosso redor e pouquíssimo de Bíblia. Conversava eu há pouco tempo com alguns familiares e eu dizia isso. Eu ouvia aqueles crentes falando de todos os assuntos, horas e horas, mas eu não ouvi nenhum deles falando de Bíblia. O que deveria nos unir se somos todos cristãos, independente de denominação, deveria ser Cristo. Se a igreja não retornar a ser uma igreja cristocêntrica, colocar Cristo no centro do assunto, da intenção, das preocupações, se nós não ocuparmos a nossa vida com isso, nós vamos agir como agiram os discípulos caminhando para Emaús. Vão caminhar com Jesus sem identificar que era Jesus. Esses mesmos discípulos conversaram com ele. O texto diz que eles, enquanto caminhavam, falavam de muitas coisas, preocupados com a morte, com a tristeza, com os discípulos apóstolos lá reunidos, entristecidos. Eles provavelmente moravam em Emaús ou iam fazer algo em Emaús, mas eles estão deixando para trás Jerusalém, e isso é uma grande preocupação. Porque a igreja moderna tem uma vida de oração. A igreja moderna tem uma vida de adoração. Mas de que adianta tudo isso se não o ouvem, se não o reconhecem? Se pela manhã falávamos de oração, queridos, eu não consigo entender uma oração monólogo em que só um fala. A igreja que muito pede e não recebe. A igreja que muito clama e não ouve o que o Senhor tem a dizer. A igreja que está determinando determinadas coisas, a igreja está profetizando, a igreja está apontando para Deus onde Ele tem que agir, e Deus acaba não agindo. Tem alguma coisa errada acontecendo, queridos. Você já participou de uma conversa em que não é uma conversa? Alguém te chama para conversar e você não tem oportunidade de falar. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Aí você para. E aquela pessoa fala. Parece bronca de pai e mãe, né? Não dá tempo do filho se defender. Que horas que eu falo? Não, só ouve. Minha mãe fazia isso, só ouve. Ah, mãe, depois daquela bronca imensa, às vezes eu reconhecia o meu erro, às vezes eu dizia, mas não fui eu. Ah, não foi você? Não, mas ela já tinha falado 1 hora no meu ouvido. Isso não é uma conversa. Oração com Deus precisa ser uma via de mão dupla. Nós falamos e paramos para ouvi-lo.
Entende a questão litúrgica da igreja? O que é a liturgia? É o modo que nós cultuamos. Essa questão litúrgica deve ser pensada nesse momento em que nós cantamos para Deus, oramos a Deus, falamos com Deus e no momento da palavra paramos para ouvir Deus. Talvez isso incomode muito a minha vida, o meu coração, quando estou num lugar em que Deus não tem oportunidade de falar. Só nós falamos. Nós cantamos, nós dançamos, nós oramos, e na hora da mensagem que eu estou pronto para ouvir Deus, eu não consigo ouvir Deus, porque eu estou ouvindo todo mundo dando glória, aleluia, falando em mistério. Que hora que Deus vai falar? Oração é uma via de mão dupla. Precisamos aprender a falar e esperar o momento para ouvir. Deixar que Deus fale. Como eu me identifico com pessoas que têm uma oração contemplativa. Quando leem a Bíblia, não apenas leem. Há pessoas que leem a Bíblia e numa velocidade incrível, estonteante. Eu não sei fazer isso, mas eu me identifico com aqueles que leem um versículo e começam a pedir a Deus o entendimento. Dar espaço para Deus responder, para Deus ensinar. Jesus é chamado de mestre porque ele está clareando o entendimento, está abrindo o entendimento, está não trazendo uma nova escritura, ele tem em mãos a escritura que os judeus estudavam. Mas ele trazia um entendimento novo no coração deles. Por que novo? Porque eles não paravam para ouvir Deus, apenas eles diziam como tinha que ser. Você tem essa questão histórica do judeu dizendo, né, que Deus ama comidas gordurosas. Eu sempre penso nisso. Será que era Deus que amava comidas gordurosas? Porque eles queimavam a gordura dos animais para Deus. Então, na visão do judeu, Deus ama comidas gordurosas. Mas será que é Deus que ama ou é o judeu que ama e diz que é Deus que ama? Nós podemos pensar desta forma. Qual a necessidade do dono de todas as coisas sentir o aroma da gordura queimada? Será que isso não era apenas um preceito humano? Será que nós não fazemos coisas hoje que agradam a nós sem perguntarmos se agrada a Deus? Será que nós não estamos no nosso modo de culto, e eu falo por toda e qualquer igreja cristã, será que nós não estamos preocupados demais a agradar uns aos outros e menos a Deus? Talvez se nós perguntássemos ao Senhor se Ele está gostando do nosso culto, nós podemos ter até uma surpresa desagradável. Porque estamos preocupados com muitas coisas. Qual roupa eu vou vestir no culto de hoje? Qual perfume eu vou usar? Qual música eu vou cantar? Qual palavra eu vou ministrar? Com quem conversarei? Sentarei ao lado de quem? E Deus não é perguntado, Senhor, o que tu queres? O que tu queres que eu faça? O que tu vais receber de mim nesta noite? Talvez a gente tenha experimentado essa caminhada dos discípulos para Emaús do mesmo modo, queridos. Esses discípulos, o texto diz que eles chegaram a comer com Jesus. A ideia de parar e se hospedar, ou parar na casa de um deles, ou numa hospedaria, a ideia da comunhão está aqui bem presente. Mas só reconheceram o Senhor quando Ele liberou a intimidade dele com Deus. Quando Ele levantou o pão e deu graças ao Senhor, aí eles perceberam com quem eles estavam caminhando. Quem era aquele que conversava com eles? Isso é estranho demais, queridos. Será que nós não vivemos esse tempo? E aí cabe uma crítica. Será que quando nós sentamos à mesa, nós estamos com fome e sede de Jesus? Ou estamos apenas cumprindo um rito? Eu gosto da ideia de Jesus, antes de ser morto e logo após ressurreto, ele está sempre convidando os discípulos a comer. Ele não precisa comer. Ele quer mostrar a eles que eles precisam desenvolver uma comunhão que acontece ao redor da mesa. A mesa, como vocês muito bem sabem, é o lugar do encontro. A mesa é o lugar de conversas. A mesa é um lugar de tomada de decisões. A mesa para um judeu, e a nossa cultura, eu sempre lembro disso, perdeu muito essa característica de sentar à mesa para conversar. Pense se nós não estamos, de alguma forma, convidados a estarmos à mesa,
mas estamos ocupados vendo TV. Você já foi convidado para almoçar na casa de alguém, chegando lá, a mesa não está arrumada porque as pessoas têm o hábito de comer assistindo TV? Eu já vivi isso. E eu singelamente disse, a comida está uma delícia, mas eu preferi estar à mesa. Porque para assistir TV eu assisto na minha casa, sozinho. Desvaloriza-se a amizade, desvaloriza-se a comunhão, porque estamos valorizando demais outras coisas. Esse é o momento da igreja, queridos, um culto de ceia é um momento para nós virmos a presença de Deus sedentos, famintos, desejosos por ouvir a palavra, desejosos por sentir a presença de Deus que habita em meio aos louvores, louvado seja o Senhor. Preparados para um encontro, a igreja, dizia o bispo Roberto, é um ponto de contato com Deus. A visão que estamos perdendo desta comunhão da igreja, isso é muito sério, queridos. As coisas estão caminhando para uma direção que eu não sei onde vai parar. Não sei, de verdade eu não sei. Eu vejo com muita naturalidade, principalmente depois desse período de pandemia, as pessoas achando natural receber a ceia em casa, pelo correio. Isso é fato. E quando recebem, ligam a TV e assistem ao culto. Será que é por falta de igreja? Não. Hoje há uma igreja, ou melhor, 2 ou 3 em cada esquina. Não, antigamente a gente dizia, há uma igreja em cada esquina. Não, agora são 2 ou 3 em cada esquina. Numa rua você pode ter 4, 5 igrejas cristãs. E mesmo assim, não se experimenta do sobrenatural de Deus, porque talvez não seja um encontro com o Deus reconhecido. Pense nisso. Os discípulos que caminham para Emaús, eles estão com dificuldade para reconhecê-lo. Mas o texto diz que quando ele levanta o pão e agradece, parte no sentido de talvez fazer o anúncio da ceia, como fez na última ceia, ali eles percebem que é Jesus, mas aí não dá mais tempo. Lá no versículo 30, você leu comigo, olha, acompanhe aí. E aconteceu que quando estavam à mesa, já sendo servidos, comendo uma fruta, talvez, bebendo água, vinho, não sei, mas em algum momento especial, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Versículo 31. Então, só depois desse momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui mostra-nos uma falha que revela bem o que nunca devia acontecer no meio da igreja, pelo menos nunca mais. Caminhar com Jesus, conversar com Jesus, comer com Jesus e só reconhecer Jesus quando ele não está mais presente. Eu fico imaginando a cena deles de olhos fechados enquanto Jesus orava. E quando o coração deles se enche de revelação, é um mestre. Eles abrem os olhos, Jesus não está mais. Isso me preocupa bastante. E isso é o que mais tem acontecido nos tempos atuais. Deixar de reconhecer Jesus ou não lembrar mais do que ele ensinou. Ora, se Jesus havia ensinado que ele precisava sofrer numa cruz, e que os profetas já haviam declarado isso tempos atrás, o que eles deviam fazer, os discípulos, tanto os apóstolos quanto esses discípulos que vão para Emaús, eles deviam lembrar-se das promessas. Mas por que a palavra não está tão presente no coração? Porque eles estão mais ocupados com as questões atuais do que com a palavra. Por que um crente erra mesmo conhecendo a palavra? Porque o coração dele está cheio de coisas atuais e vazio da palavra. Por que às vezes nos conselhos pastorais eu digo, vamos ler esse texto não te diz algo? Sim, pastor, diz, então por que você não cumpre? Esta é a palavra, que não é a palavra pastoral, mas a palavra de Deus. Isso implica numa série de problemas reais que nós enfrentamos. Por que o povo de Deus é tão dividido?
Por que às vezes passamos ao lado de outros crentes e a sensação que temos é que eles são inimigos? Porque a palavra não está no centro. Porque a razão não está emprestada para Deus agir. Quando o profeta Isaías, lá no capítulo 55, no verso 6, Isaías diz assim: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Aqui Isaías está falando de que não podemos arriscar tê-lo disponível no momento em que ele não está mais disponível. Pense nisso. Nós estamos nesse momento com muitos crentes nos hospitais, ansiando por serem curados para estarem na igreja. Mas quando estavam saudáveis, não iam à igreja. Nós estamos hoje com muitos crentes, não mais crentes, mas desviados da presença de Deus, que amargam numa cela de uma prisão, que quando tinham liberdade, não valorizavam a comunhão, o encontro na igreja. E agora anseiam por receber visitas da igreja. Por que isso acontece? Porque deixaram para buscar o Senhor quando ele não estava mais disponível. E aqui a gente pensa em Isaías dizendo para Israel: olha, a oferta da salvação não pode ser desperdiçada. Nós não podemos perder a oportunidade. Sabe o que é oportunidade? É o momento. Não podemos deixar para decidir coisas que não dá mais tempo de resolver. É uma crítica que eu tenho com relação à igreja. E eu me coloco nessa questão de igreja. E às vezes é até difícil, né, da gente parar para ouvir Jesus, porque quando a gente para ouvir Jesus, a gente tem que mudar algumas coisas. Então tem gente que prefere não ouvir mais Jesus. Não, eu vou seguir assim, eu acho que assim está bom, assim vai dar certo. Falo com relação à direção da igreja, falo com relação a nós mesmos como dirigentes e responsáveis pelas nossas próprias vidas. Se nós sabemos que devemos ter Jesus como guia, como condutor da nossa vida, como a luz para o nosso caminho, por que não o consultamos antes de tomarmos determinadas decisões? Por que nos adiantamos? Por que nos esquecemos das promessas? Olha, promessas em que declaram que você deve orar, como diz o salmista: orei pela manhã e à noite Deus trouxe-me em paz. Enquanto eu confiava, Deus estava trabalhando e depois ele deu a resposta. O que tem de crente ansioso, dizendo que Jesus não ouve, Jesus não atendeu, não é de Deus esse negócio. Você ouviu isso de Deus? Não. Então como é que você vai dizer que não é de Deus? Se você não ouvir do Senhor, se você tem relação com o Senhor, Ele vai falar. Então, quando a gente para ouvir o Espírito de Deus, quando a gente lê o texto, quando a gente deixa com que a igreja faça parte da nossa vida, algumas coisas vão ser mudadas. Mas se isso não acontece, se nós somos um crente pro forma, não vai ter mudança nenhuma. Isso me preocupa bastante, queridos, porque esses mesmos discípulos que andaram com Jesus, conversaram com Jesus, comeram com Jesus, quando chegaram em Emaús, que era o destino deles, aí eu começo a fazer essa relação do que é ou o que significa Emaús para Lucas e o que significa Jerusalém para Lucas. Emaús é um lugar qualquer, um lugar que nós temos o direito de estar, o lugar que o nosso salário compra a estadia. Jerusalém não se compra com dinheiro. Salvação não se adquire com esforços humanos, mas com obediência e comunhão com Deus. Eles precisavam voltar para Jerusalém para terem um reencontro com Jesus. Versículo 36 diz assim: falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Veja que esses discípulos que abriram os olhos e perceberam que era Jesus quem caminhava com eles, conversava com eles, comia com eles, que eles não perceberam e eles ficaram: meu Deus, é Ele mesmo, Ele ressuscitou, vamos voltar para Jerusalém. Olha que coisa importante, Lucas está dizendo, que eles vão de volta ao lugar que eles nunca deviam ter saído.
Enquanto Emaús significa, nesta visão, nessa explanação, o lugar qualquer que temos o direito de estar, Jerusalém representa o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. O lugar do encontro, o lugar da comunhão, e eles vão contar as histórias. E é maravilhoso quando Lucas diz que o sobrenatural começa a acontecer. Queridos, filme de terror, um momento fantasmagórico. Olha o versículo 37 que diz: eles, porém, ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Em outros textos, como Mateus, Marcos, o próprio João e os acontecimentos de Atos vão dizer que as portas estavam trancadas. Eles estavam orando porque já haviam tido um encontro com o Senhor, já haviam recebido uma palavra que eles deviam se reunir e orar. Olha, não desfaleçam a fé de vocês, fiquem reunidos, vocês precisam manter-se em comunhão, vocês vão ajudar uns aos outros. Tudo aquilo que Jesus disse em 3 anos, agora tinha que ser colocado em prática. Mas esses discípulos que vão para Emaús estão voltando para o lugar comum. Onde é Emaús? É o lugar comum, é o lugar que nós temos direito de estar. Mas se nós queremos reconhecer Jesus e ouvir o que Ele tem a nos dizer, nós temos que estar em Jerusalém, não em Emaús. Emaús é a nossa casa, Emaús é o nosso trabalho, Emaús é o shopping, Emaús é a praia, Emaús é a viagem, Emaús é qualquer lugar que nós temos direito de estar e nos sentimos bem. Mas Emaús nunca será Jerusalém. Jerusalém é o lugar do encontro, das coisas sobrenaturais acontecerem e muitas vezes não entendermos. Pensa que aqui eles podiam até ficar assustados, porque se as portas estão trancadas e de repente aparece Jesus, de onde? De onde ele apareceu? Como é que ele entrou? Ele não tem explicações para dar. Por isso ele libera essa palavra, né? Eu gosto muito desse momento em que Jesus entra e quando eles começam a ficar assustados, o que ele diz? Que a paz esteja com vocês. Paz seja convosco. Porque é essa paz que nós precisamos para desfrutarmos do encontro com Jesus. É dessa paz que eu estou falando que a igreja precisa desfrutar para ouvir a mensagem e entender o quanto Ele tem a nos ensinar, mesmo que o nosso momento seja um filme de terror. Mesmo que você tenha um testemunho para contar, mesmo que você diga, minha vida até aqui, pastor, é só sofrimento, ok, mas se você estiver em Jerusalém, na presença do Senhor, Ele vai liberar a paz, e a paz do Senhor estará no teu coração. Coisas sobrenaturais acontecerão. Não podemos desperdiçar o encontro com Jesus. Não podemos. Quando eu citei o hospital, a penitenciária, porque eu já tenho experiências em pouco tempo de ministério, um pouco mais de 16 anos de ministério, de ouvir relatos de pessoas que fazem votos com Deus no leito de dor, dizendo, se Jesus me tirar daqui, eu nunca mais tiro o pé da igreja. Alguns conseguem manter o voto, outros são curados, vão à igreja, testemunham e voltam para o mundão, voltam para Emaús. Porque eles têm direito de estar em Emaús. Eles têm direito, nós temos direito de estar em qualquer lugar. Isso precisa ser pensado. Não é fácil ouvir, como eu já ouvi em muitas visitas no presídio feminino Talavera Bruce, no começo da minha jornada ministerial, aquelas mulheres dizendo, pastor, ore por mim porque eu sou filha de pastor, me envolvi com um rapaz que não prestava e agora quem não presta sou eu. Não é fácil ouvir dos pais, pastor, visita o meu filho, porque eu ensinei, eu fiz tudo o que eu podia, eu conduzi ele à igreja, mas ele decidiu seguir os amigos. Não é fácil olhar e ver que essas pessoas desperdiçaram a presença de Jesus. Um encontro como esse é um privilégio, queridos. Nós podíamos ser, eu gosto de pensar sempre na questão que eu poderia ser impedido por qualquer coisa. Mas independente que eu pense nas dificuldades da minha vida, eu vou pensar que Deus quer que eu me sinta privilegiado por estar na companhia dos irmãos, na presença de Deus, me enchendo do Espírito Santo. Eu preciso olhar e entender isso, queridos. Encontrar-se com Jesus, e aqui lendo o texto eu percebo que a gente nunca está preparado para nada. Eu vou colocar aqui o título do próximo culto, Batismo com Fogo. Aí os irmãos vêm para serem batizados e só tomam banho de água fria.
Enquanto que no outro culto, que não tem nome nenhum, o Espírito Santo é derramado e você é batizado com fogo. Porque experiências com Jesus não podem ser previsíveis. Eu não posso dizer para você em qual culto você vai sair cheio do Espírito Santo, mas eu posso dizer para você que se você chegar aqui para sentar à mesa sedento, Ele vai te alimentar, Ele vai saciar a sua sede, Ele vai te encher do Espírito de Deus. Isso eu posso prever, porque isso está acontecendo aqui. Esses discípulos que quase desperdiçaram a companhia do Senhor, voltaram para contar para Simão, Pedro e os demais outros o que eles experimentaram, e quando eles estão conversando, quem aparece? Jesus. Eles não imaginavam que Jesus estava lá. Eles não foram para encontrar Jesus, eles foram para explicar o que estava acontecendo. Isso aqui é muito interessante, queridos, porque a gente tem que estar sempre atento na presença do Senhor. Quando você vier a um culto, seja lá qual seja, quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, culto de mulheres, culto de homens, culto de jovens, fique atento. Porque se você invoca a presença do Senhor e Ele se faz presente, coisas sobrenaturais acontecem. Ouvimos no último domingo o testemunho de uma irmãzinha que ainda há de passar pelo batismo, e ela disse: pastor, eu tenho orado há 6 meses. Eu venho pedindo oração, eu estou aqui, eu sou presente, e eu oro na minha casa, mas num culto que eu menos imaginei, o Espírito Santo me encheu e eu estava orando, foi o último culto em que os 4 pastores estavam aqui. Ela disse que bateu no chão, o Espírito Santo fez com que ela dissesse assim: é hoje, mas não era ela dando ordem para Deus. Era Deus respondendo ela e dizendo: é hoje, fique tranquila que é hoje. Ela disse: mas como assim? É hoje, Senhor. E no mesmo dia ela liberou uma palavra para a filha que estava em outro país, dizendo: olha, Deus mandou dizer que é hoje. Só pela fé que a gente faz isso. Não é pelo ânimo, não é porque estamos animadinhos, porque a gente acredita que vai acontecer. É diferente. E no outro dia a resposta veio: realmente, o que a senhora disse aconteceu. Foi o testemunho da irmã. Isso acontece porque nós estamos focados no objetivo. E esse objetivo nosso hoje não é pensar em receber coisas, não é pensar em esperar que uma porta se abra, é saber que o Senhor está cuidando de nós e no momento certo a porta vai se abrir, o doente vai ser curado, as coisas vão acontecer, porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Não podemos andar como esses discípulos simplesmente sem identificar que é Ele que está conosco. O momento é estranho, né? Jesus aparece como se fosse um fantasma. Mas como é que eles chamavam Jesus? Mestre. Se Ele é mestre, você tem que ser discípulo dele. Se Ele é mestre, você tem que estar atento a tudo que o mestre mandar. Você já brincou assim? Tudo que o mestre mandar, faremos todos. São palavras do mestre. Você precisa parar para ouvir o mestre. Então, a partir de aquele encontro assim bem diferente, Jesus é um mestre. E ele vai deixar aqui, registrado por Lucas, 5 lições. A gente vai explanar muito rapidamente, extremamente importantes, que você jamais vai se esquecer. Se você pedir a Deus para colocar essa palavra no seu coração, você nunca mais vai se esquecer. A primeira lição diz respeito aos sinais, que a gente tanto ama, as maravilhas, as coisas sobrenaturais. Leia comigo aí o versículo 38 em diante, que diz assim: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aqui está um mover sobrenatural. O que Jesus está provando? Que ele tinha literalmente morrido. Que ele era aquele em que as mãos foram furadas e os pés também. Mas ele havia acabado de atravessar a parede daquele cômodo. Eles estavam diante do ex-morto, que agora, vivo, ressurreto, mostra o poder que ele sempre disse que teve e que eles acompanharam, alguns acompanharam os acontecimentos. Olha a igreja atual. Eu ouvi o testemunho sobrenatural do irmão, eu ouvi sobre a cura, eu ouvi fulano falando sobre... Mas e os seus milagres? E as suas experiências? Onde estão? Onde estão?
Jesus está mostrando os sinais. Jesus se revela a esses homens naquele momento através dos sinais. Se alguém tinha dúvida que Jesus tinha poder, agora não tem mais. Se alguém questionou se Lázaro estava morto mesmo, ou se ele estava escondido lá na gruta dos mortos, porque tem crente assim, né, irmãos? Tem crente que duvida de tudo, até do que Deus diz. Tem crente que duvida de tudo, tem crente que questiona tudo, são questionadores de todas as coisas. Tem crente mais filósofo do que crente, porque o filósofo gosta de perguntar: por quê? Para quê? Como assim? Vamos tentar entender. Ok, a nossa razão nos leva a isso, mas nós não podemos atrapalhar o sobrenatural de Deus. Sabe o que vai acontecendo conosco? Nós estamos vivendo um momento de preguiça contagiosa, pecaminosa. Se nós formos levados a esse modernismo que nos dá o direito de participar do culto sentado no sofá da nossa casa, nós estamos pecando. Mas que pecado é esse, pastor? Pecado da ausência, quando podemos estar presentes. A diferença está aqui. Aqueles discípulos saem de Emaús, tinham tido uma experiência com Jesus, encontraram Jesus, mas não foi suficiente. Eles voltaram para o lugar do qual nunca deviam ter saído. E ali quem eles encontraram? Jesus. Você entende porque muitas pessoas andam animadas procurando os sinais aqui e ali, mas não aprendem nada do encontro? Você entende porque pessoas só querem ver os sinais acontecendo, os milagres, as maravilhas, o sobrenatural na vida dos outros, mas ela não tem experiência com Deus? Então a primeira lição que Jesus dá é que os sinais são importantes, sim, mas não são suficientes. A segunda lição diz respeito à comunhão, porque o que Jesus participa com eles é de uma comunhão, mas se eles não reconhecem Jesus lá em Emaús, ele vai proporcionar a eles uma nova comunhão, que ali eles vão identificar Jesus. Aí no versículo 41 diz assim: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, né, como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eu vou fazer uma piadinha sem graça. Jesus está morto de fome. Para eles, ele estava morto. Mas não, ele está vivo. O que ele quer? Promover a comunhão. Versículo 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Ora, um espírito come? Em Jesus tudo é possível. Não, o espírito não come. Coisas sobrenaturais, a gente não entende nada do sobrenatural de Deus. O que ele está promovendo? Um bom encontro à base de comida. Você entende por que é diferente o culto da igreja no momento da ceia, no momento que não há pão e vinho? Você entende quando o pastor diz: você pode se ausentar em qualquer culto, mas no culto da ceia, não desperdice. Porque coisas sobrenaturais hão de acontecer quando o Senhor se faz presente na hora da comunhão, do partir do pão. Isso é sobrenatural de Deus, queridos. Coisas maravilhosas acontecem que nós não temos explicação. A mesa é o símbolo do encontro, da conversa útil, do aprendizado. Por isso que o inimigo faz de tudo para a gente não conseguir sentar à mesa. E uma das coisas que o inimigo gosta de fazer é dizer que você é indigno. Pecador, pecadora, você não tem direito. Eu não vou para o culto hoje não, hoje é ceia, eu vou domingo que vem, hoje eu não estou bem para participar da ceia. Você nunca vai estar bem. Porque imperfeito nós seremos até o dia do encontro. Só seremos perfeitos quando Ele nos aperfeiçoar. Então, veja que há algo interessante aqui, que o inimigo vai investir para a gente não ter esse momento. Eles saíram de uma comunhão, mas foi uma comunhão rasa. Por quê? Porque lá, no momento que eles identificaram Jesus, Jesus não está mais lá. Aí eles vão para lá, vão contar os fatos, eles vão só para contar novidade, né? Nós vimos Jesus, era ele, sentimos a presença dele, e eles estão conversando e dizendo: não, mas é Jesus sim, ele já apareceu para Simão, para alguns outros, e quando eles estão conversando, quem aparece? Jesus. Ele comparece ao momento. Queridos, quando a gente fala do culto presencial, o culto não existe outro, não existe culto presencial e culto online.
Não existe. O que existe é o registro de um momento que era presencial e você perdeu. E aí você se sacia com algo gravado. Se alimenta. Ai, pastor, me arrepiei quando eu vi aquela mensagem do pastor, do outro pastor, do fulano. Mas você estava lá? Não, eu assisti pela TV, pelo YouTube, pela internet. Eu falei, peraí, mas você perdeu o mais importante, que era a comunhão. Será que esses arrepios são apenas emoções? Ou você realmente participou de um momento impossível? Só existe uma ligação, uma energia, quando a gente assiste um culto pela TV. É quando você coloca a mão na tomada e toma um choque. Ali você está energizado. Fora isso, esquece, irmãos. Terceira lição diz respeito ao aprendizado. Jesus não perde a oportunidade de ensinar. Ele é mestre, mas só ensina para aquele que quer aprender. Versículo 44 diz assim: a seguir, depois dos sinais dele aparecer como Espírito, depois dos sinais, depois da comunhão, depois deles comerem, versículo 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o quê? O entendimento, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Veja que após os sinais e a comunhão, quem está em evidência? A palavra. Jesus não perde a oportunidade de mostrar o que eles já deviam saber, de fazê-los lembrar isso aqui. Queridos, preste atenção, por que você vem ao culto ouvir uma mensagem se você tem a sua Bíblia? Você poderia ler em casa. É diferente, porque você não tem a comunhão, porque você não está ansioso, com fome, com sede de receber de Deus. Ali nós estamos no momento contemplativo, buscando conhecimento, mas é diferente de ter o entendimento. Quantos conhecem a Bíblia mais do que eu, mas não desfrutam da palavra de Deus em suas vidas? Quantos são sábios o suficiente para ler, para conhecer línguas, as línguas originais, mas não conseguem aplicar a presença do Espírito em suas vidas? Eu me lembro de uma entrevista que o saudoso Jô Soares fez com um pastor que estava em evidência na época, e que ele encheu os olhos de lágrimas, o entrevistador. E ali eu comecei a perceber que eu estava na TV assistindo duas pessoas diferentes. Uma que conhecia a palavra e colocava em prática de tal maneira que ele estava ali agora evangelizando o entrevistador. E o entrevistador que conhecia talvez mais de Bíblia do que aquele pastor entrevistado. Mas o que ele conhecia não dava a ele a experiência que ele teve naquele momento. Porque não é só ler, é ter um encontro. Não é só traduzir, é deixar que o Espírito ensine. Então o que Jesus diz? Olha, agora que vocês já viram os sinais, já comemos, vamos voltar ao que importa, vamos ao ensinamento da lei. Vocês conhecem a lei? Vocês lembram das profecias? Por que então duvidaram que eu ressuscitaria? Então eles não conheciam a palavra. Como é que um crente pode se contentar com parte da bênção? Um encontro sem exposição da palavra não é um culto para Deus. Não é, irmãos. O culto moderno, ele está sendo conduzido por uma forma tão estranha, em que há muito louvor, há muita oração, talvez dependendo da igreja, há muito tudo. Mas no momento em que nós devemos emprestar a razão para sermos alimentados, e é o que vai nos nutrir para a nossa caminhada difícil lá fora, isso não acontece. Isso não acontece. Eu espero que você tenha oportunidade, teve a oportunidade, ou ainda terá,
de ler o informativo desse mês, que fala de transformação e conversão. Está tudo explicado ali. Apenas uma folhinha. Leia e releia. Pergunte para Deus o que você entendeu sobre ser transformado e ser convertido. Procure olhar com bons olhos o que foi traduzido ali e você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Todos aqueles homens que estavam na presença de Jesus estavam transformados, mas faltava a eles a conversão. Por isso eram discípulos de Jesus, indo para Emaús, transformados pela palavra, mas que o medo os fez voltar. Entende o que é voltar? Voltar a Jerusalém. Vocês vão lá em Emaús, mas voltem, porque se não estiverem no momento do encontro, o encontro não acontecerá. A quarta experiência diz respeito a quarta lição diz respeito à experiência pessoal, está aí no versículo 48 e 49. Jesus diz: vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. É como se Jesus, pensa comigo, tivesse ido lá para aquela estrada que ia para Emaús, só para resgatar 2 discípulos. Eles estavam se distanciando de Jerusalém. Aí Jesus aparece, não é reconhecido por eles, mas não tem problema, porque vai chegar um momento que Jesus vai se revelar, e se revelou na hora que partiu o pão. Só que quando eles procuram, abrem os olhos, Jesus não está mais. O que Jesus foi fazer lá? Trazê-los de volta para o lugar do encontro. Queridos, a experiência pessoal. Aqui a gente, apesar de haver uma manifestação ao coletivo, né, todos eles estão experimentando o sobrenatural, ser testemunha é algo individual. Aqui nós temos os 11, que o texto diz, alguns outros, e agora mais os discípulos que iam para Emaús. Vamos imaginar algumas dezenas de pessoas reunidas, algumas com medo, algumas perguntando para Pedro: Pedro, o que a gente faz agora? Pedro é um líder, mas também tem que se posicionar para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Ele não tem resposta para tudo, pastor não tem resposta para tudo, a gente está junto, vamos orar, vamos estar em comunhão. Então eles estão vivendo esse momento, e o que Jesus faz é trazer mais 2 para estarem ali no meio daquela comunhão, participando do peixe, participando dos sinais, ouvindo e relembrando a palavra. O coletivo é testemunha, mas quando eu falo testemunhar, e Jesus diz que eles testemunhariam, ele fala de individualidade. Se nós participarmos ao sair daqui de algum acontecimento lá fora, e o delegado ou o juiz chamar a igreja e dizer: vocês testemunharam, todos nós vamos dizer sim. Sabe o que ele vai fazer? Entra um de cada vez e diz o que você testemunhou. Não existe em nenhum processo lógico, justo, testemunha coletiva. Testemunha é individual. Por isso que num culto, às vezes nós saímos avivados por uma palavra e o outro sai meio: não ouvi Deus hoje. Por isso que num culto em que uma parte sai avivado, o outro diz: eu não senti a presença de Deus. Porque ser testemunha é algo individual. Vai depender mais do que você viu e como você viu. Vai depender da sua capacidade de assimilar o que você está vendo. O que você está vendo aqui? Será que você não percebe o sobrenatural de Deus acontecendo nesse lugar na sua vida? Será que você não percebe que o Senhor está presente através do corpo e do sangue derramado por nós? Para alguns é só um pedaço de pão. Para outros é um momento muito solene da igreja, em que nesta comunhão o Senhor se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus reúne, a ideia aqui é reunir para que eles tivessem experiências pessoais. Cada um vai contar do seu jeito. E a quinta e última lição diz respeito a o que nós tanto precisamos aprender: a igreja. Versículo 50. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou.
Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para onde mesmo? Para Jerusalém, cheios de alegria. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Não importa o que esteja acontecendo. Aqui, primeiramente, nós entendemos que eles se reúnem com ele para ter experiências pessoais. Depois que eles têm experiências pessoais, que participam da comunhão, que são ensinados a palavra, é que eles conseguem ir e testemunhar. Antes disso, não funciona, queridos. Perceba que depois que tudo isso acontece, aí Jesus os leva a testemunhar, mas o tempo todo eles vão e estão retornando para onde? Para o lugar do encontro. Para a igreja, irmãos. Nós não podemos dizer que somos crentes se não estivermos vinculados a uma igreja. Nós não podemos dizer que podemos testemunhar de Jesus se nós não nos alimentarmos na igreja. Porque a igreja é o lugar do sinal. Igreja é o lugar das coisas sobrenaturais acontecerem. Acredite quem quiser. A experiência que esses homens tiveram, nem todos tiveram. Só os que estavam presentes. Só os que entenderam o que estava acontecendo. Como podemos testemunhar daquilo que não vimos? Como podemos ser testemunha das coisas que não participamos? Aí você entende por que o diabo trabalha tanto para o crente não estar na igreja. Porque hoje ele pode assistir o culto depois, ouvir a mensagem depois, perguntar, irmão, como é que foi o culto? Ih, foi uma bênção. Perdi, né? Sim, coisas sobrenaturais aconteceram, mas apenas para os que lá estavam. Eu me preocupo demasiadamente com o modismo da igreja moderna, que promove o encontro celular e não promove o encontro eclesial, da igreja. Há um grande perigo nisso tudo, mas faz parte, porque nem todos estavam reunidos naquela sala. A igreja é um lugar dos sinais, da comunhão, da palavra e das experiências pessoais. Aqui nós vamos ter pessoas 10 anos, 15, 20 anos congregando e saindo por aí contando seu testemunho. As experiências que ele teve num culto ou outro, ou em todos os cultos, ele vai poder testemunhar porque ele esteve presente. Na igreja, nela, percebemos os sinais que todos não viram, mas verão através de nós. Na igreja, promovemos a Santa Comunhão, que tanto Jesus incentivou os seus seguidores. É aqui que a gente faz isso. Na igreja, aprendemos a palavra que devemos guardar no fundo da nossa alma. Na igreja, adquirimos experiências pessoais para compartilharmos com os outros. E através do que acontece na igreja, nós recebemos as bênçãos. Porque primeiro Jesus reúne eles num lugar apertadinho. Eu fico imaginando uma sala com umas 30 pessoas. Jesus aparece, atravessa a parede, eles ficam assustados, porque a igreja presencia coisas que a gente se assusta mesmo, né? É natural. Mas quando Jesus chega e a gente invoca, aí ele libera a paz. Então a igreja é um lugar de recebermos a paz. Não é a paz aparente, pro forma que a gente tem no mundo, quando a gente encontra irmão, a paz, Senhor, irmão. Não. A paz é liberada na igreja. É na igreja que a paz entra em nós e nós podemos sair para receber a bênção. E a coisa mais linda de tudo isso é o quanto eles agora vão caminhar, conversar e comer com Jesus, reconhecendo a presença dele. É quando a gente vê os crentes transformados pelo simples fato de valorizarem a comunhão da igreja. Não fique procurando sinais, porque eles não são suficientes. Nós precisamos ser testemunhas e decidir o que queremos fazer. Se nós vamos nos manter em Emaús e dizer, eu tive um encontro com Jesus, Jesus esteve na minha casa, viu, pastor? Jesus comeu comigo, Jesus fez Aí eu ouço esse testemunho e digo, glória a Deus, mas e aí? E depois, Jesus voltou para Emaús? Não. O que Jesus queria fazer estava em Jerusalém.
Se você quer receber de Jesus as maiores bênçãos, esteja em Jerusalém. Amém? Vamos nos colocar de pés em nome do Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos participar da ceia e eu quero que você entenda que esse é o momento do sobrenatural de Deus em nossas vidas. É o momento em que vamos desfrutar da companhia do Senhor, momento em que as coisas sobrenaturais acontecem. Quando você estiver de posse do pão que será servido, você vai se lembrar que Ele se entregou por você naquela cruz, para que hoje você pudesse desfrutar desta santa comunhão. Quando você estiver com o cálice nas mãos, você vai se lembrar que Ele derramou o seu sangue para que você tivesse vida e vida abundante. E isso é insubstituível, irmãos. Não existe momento mais glorioso da igreja do que a santa comunhão do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade. Entregamos diante de Ti e Te agradecemos porque abrimos mão de estarmos em Emaús para chegarmos a Jerusalém neste momento. Chegamos aqui. Aqui percebemos que o Senhor se faz presente. Aqui participamos do corpo e do sangue. Aqui somos ministrados a Tua palavra. E sabemos que aqui o Senhor nos abençoará para sairmos aos quatro cantos da terra, testemunhando das maravilhas que vimos com os nossos próprios olhos. Obrigado pelas experiências pessoais. Obrigado por este momento em que temos especial na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.